Daniel, na cova dos leões. A história de Daniel na cova dos leões é encontrada no livro de Daniel, no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no capítulo 6. Essa passagem é uma das mais conhecidas e impactantes do livro e traz uma série de significados e lições. Olá, este é o canal Ercílio 777, sejam bem-vindos. A história se passa durante o período em que o povo de Israel estava no exílio na Babilônia, por volta do século 6 a.C. Daniel era um jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com outros jovens de destaque de Judá. Ele serviu na corte do rei Nabucodonosor e, posteriormente, sob outros reis babilônicos. No capítulo 6, Daniel já é um homem idoso e ganhou a confiança de Dario, o rei dos Medos e Persas, que o nomeia como um dos 3 governadores do reino. Os outros governadores e sátrapas, com inveja de Daniel, tentam encontrar algo para acusá-lo diante do rei, mas não conseguem, pois Daniel era íntegro e justo. Os inimigos de Daniel elaboram um plano para derrubá-lo. Eles convencem o rei Dario a emitir um decreto proibindo qualquer pessoa de fazer petições e adorar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. O decreto é assinado pelo rei e, segundo a lei dos Medos e Persas, era irrevogável. Eles estavam motivados pela inveja e pelo desejo de derrubá-lo de sua posição de destaque na corte do rei. Eles viam Daniel como uma ameaça à sua própria posição e influência. Os conspiradores conseguiram manipular o rei Dario ao explorar seu ego e vaidade. Eles o convenceram de que emitir um decreto proibindo as petições a qualquer outra entidade além dele mesmo aumentaria sua autoridade e honra. O rei, de acordo com a tradição dos Medos e Persas, emitiu um decreto que não podia ser revogado. Isso significava que mesmo ele próprio não poderia voltar atrás em sua decisão, apesar de perceber posteriormente que foi enganado. Daniel enfrentou uma escolha difícil: obedecer ao decreto do rei e desobedecer a Deus, ou manter sua fidelidade religiosa e desafiar o decreto do rei, enfrentando as consequências. Apesar do decreto, Daniel continua a orar 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, conforme sua prática religiosa. Ele não se desvia de sua devoção a Deus, mesmo diante da ameaça de ser jogado na cova dos leões. Ao escolher permanecer fiel a Deus e continuar suas práticas religiosas, Daniel enfrentou as consequências diretas do decreto: ser lançado na cova dos leões. Isso demonstra que a fidelidade a Deus muitas vezes implica em enfrentar adversidades e perigos. Os inimigos de Daniel denunciam sua desobediência ao rei, que, mesmo relutante, é forçado a cumprir a lei e manda lançá-lo na cova dos leões. Porém, durante a noite, Deus envia um anjo para fechar as bocas dos leões, protegendo Daniel. Na manhã seguinte, o rei vai até a cova e se alegra ao encontrar Daniel são e salvo. O rei Dario então ordena que os conspiradores de Daniel sejam jogados na cova dos leões, juntamente com suas famílias. Os leões os devoram instantaneamente, demonstrando o poder de Deus e a justiça divina. A história de Daniel na cova dos leões nos lembra da importância de colocar nossa obediência a Deus acima de qualquer autoridade terrena, mesmo quando isso significa enfrentar consequências graves. A proteção divina sobre aqueles que confiam em Deus é um tema recorrente na Bíblia, e essa história exemplifica essa proteção. A punição dos inimigos de Daniel ressalta a justiça de Deus e o princípio bíblico de que o mal eventualmente será derrotado. Essa passagem continua a ser uma fonte de inspiração e encorajamento para os cristãos e pessoas de diversas tradições religiosas ao redor do mundo, lembrando-as da importância da fé, da integridade e da confiança em Deus. No final, a história revela que mesmo quando as autoridades terrenas promulgam decretos contrários aos princípios de Deus, os fiéis podem confiar na proteção divina e na justiça final de Deus sobre todas as coisas.
Num tempo antigo, numa terra distante, Daniel se destacava, um homem brilhante. Na corte do rei, em posição de poder, sua integridade era um raio de luz a florescer. Mas invejosos espreitavam tramando em segredo contra Daniel, o fiel, o justo, o leal credo. Ao rei convenceram, um decreto assinar, que a todos proibia outro Deus invocar. Daniel, porém, fiel ao seu Senhor, não se curvou ao decreto, não perdeu o fervor. 3 vezes ao dia, a Jerusalém ele orava, mesmo sob ameaça, sua fé não se abalava. Os inimigos denunciam, e o rei cumpre a sentença. Daniel na cova dos leões, uma triste presença. Mas Deus envia um anjo, com poder e com graça, fecha a boca dos leões, concede-lhe salvação que abraça. Na manhã seguinte, o rei corre ao local e encontra Daniel, são e sem nenhum mal. Os conspiradores, por sua falsidade e traição, na cova são lançados, devorados sem piedade, sem razão. Essa história antiga, de coragem e de fé, nos ensina que em Deus sempre encontramos o porquê de enfrentar os leões que a vida nos traz, pois Ele é nossa força, nossa luz, nossa paz. Que a história de Daniel nos inspire a ser fiéis à nossa crença, firmes até o amanhecer. E lembrar sempre que, na hora da provação, Deus nos protege com amor, com poder e com sua mão. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, se não for inscrito, dê um like. Para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificações e comente. Seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo.